Às 6h47 desta manhã, enquanto a América dormia, a fortaleza desabou. Não com explosões, não com manchetes, com 3 assinaturas em um único documento. E nas 11 horas, desde então, algo está acontecendo dentro do círculo íntimo de Trump, que ninguém está falando publicamente. Algo que muda tudo. Fique comigo, porque o que estou prestes a mostrar não é apenas sobre uma decisão judicial. É sobre assistir uma estrutura de poder se desintegrar em tempo real. É preciso que você faça algo agora antes de irmos mais longe. Inscreva-se neste canal. Aperte o sino de notificações, porque o que estou rastreando não são apenas os documentos judiciais públicos. São as conversas privadas, as reuniões a portas fechadas, o pânico se espalhando pela equipe jurídica de Trump, que eles estão desesperadamente tentando esconder de você. O circuito de DC não apenas decidiu contra Trump esta manhã. Eles obliteraram cada argumento jurídico que sua equipe vem construindo há 18 arrozeses. Mas aqui está o que você não ouvirá nas notícias a cabo. Esta decisão desencadeou outra coisa. Algo que vem se formando há semanas nos bastidores, e as fontes estão me dizendo que está prestes a explodir abertamente. Deixa-me dar os números que importam. Arquivado às 23 horas da noite passada, resposta às 6h47 da manhã de hoje. Tempo de corrido, menos de 8 horas, páginas 407. Juízes votando contra Trump, 3. Juízes votando a favor de Trump, 0. Opiniões dissidentes, nenhuma. Palavra que apareceu, 14 volteses sem precedentes. Quando um tribunal federal de apelações se move tão rápido, significa uma coisa: isso nem foi uma decisão difícil. Mas não é apenas a velocidade, é a linguagem. Ouça esta citação da decisão. As supostas tentativas do ex-presidente Trump de permanecer no poder apesar de perder a eleição de 2020 foram sem precedentes na história de nossa nação. Você ouve o que eles estão dizendo? Não táticas questionáveis, não preocupações constitucionais, sem precedentes. Essa palavra está fazendo um trabalho jurídico enorme. É o tribunal dizendo que isso não é uma área cinzenta. Esta não é uma questão jurídica nova que requer um equilíbrio cuidadoso. Este é um ex-presidente que supostamente tentou reverter uma eleição e nenhuma versão de imunidade foi projetada para proteger isso. O tribunal emitiu 4 decisões devastadoras. 1. Rejeição completa da imunidade absoluta. Os advogados de Trump argumentaram que ele não poderia ser processado por nenhum ato oficial. O tribunal disse que não é assim que funciona. 2. Suas ações foram privadas, não oficiais. Tentar reverter uma eleição, isso não é negócio presidencial. Isso é pessoal. 3. As acusações podem sobreviver à apelação. Isso não foi uma tecnicalidade. O tribunal analisou a substância e disse: estas acusações são legítimas. 4. Essa estrutura se aplica a todos os casos pendentes. Geórgia, Flórida, Nova York, cada um deles. Isso não é apenas sobre DC. Esta é toda a estratégia jurídica desabando simultaneamente. E foi quando os telefonemas começaram. Aqui está o que deveria acontecer. A equipe de Trump entra com pedido de suspensão emergencial na Suprema Corte. Juízes conservadores emitem suspensão temporária. Caso é adiado por meses, talvez anos. Esse é o plano. Isso é o que funcionou antes. Mas aqui está o que está realmente acontecendo. Nada.
Silêncio absoluto da Suprema Corte, não dos juízes liberais. Estou falando sobre os conservadores. Roberts, Alito, Thomas, os 3 juízes que o próprio Trump nomeou, Kavanaugh, Gorsuch, Barrett, nada. Agora, preciso ser cuidadoso aqui porque estou prestes a te contar algo que ouvi de 2 fontes separadas dentro de círculos jurídicos de Washington, e não posso nomeá-las, mas posso dizer isso. Extraoficialmente, secretários da Suprema Corte estão dizendo que os juízes analisaram este caso e decidiram que não valia o custo institucional. Deixa-me traduzir isso. A Suprema Corte não quer ser a instituição que protege um ex-presidente de processo por tentar reverter uma eleição. Eles viram o que o circuito de DC escreveu, eles viram as evidências, eles viram os fatos e fizeram um cálculo. Proteger Trump aqui danificaria permanentemente a credibilidade do tribunal. Pense no que isso significa. Trump nomeou 3 desses juízes. Ele espera lealdade e eles não estão dando a ele. Quer prova de que isso é ruim para Trump? Ouça o que Lindsey Graham disse ontem. Se a Suprema Corte não intervir, poderíamos estar olhando para um candidato criminalmente condenado em 2024. Esse é Lindsey Graham, um dos defensores mais leais de Trump. E ele não está atacando a decisão. Ele não está chamando isso de fraudado. Ele está concedendo a possibilidade de condenação. Leia mais entrelinhas. Isso é pânico. Mas o silêncio da Suprema Corte não é a verdadeira história. A verdadeira história é o que aconteceu após a decisão dentro da Trump Tower, dentro da campanha, dentro da equipe jurídica. É aí que isso fica interessante. Aqui está o que juntei de várias fontes. Dentro de 90 minutos da decisão, a equipe jurídica sênior de Trump estava em uma chamada de conferência de emergência. Não apenas os advogados, estrategistas de campanha, diretores de arrecadação de fundos, funcionários do RNC. E, de acordo com alguém que estava nessa chamada, e estou protegendo esta fonte porque seu emprego depende disso, a reunião não foi bem. Trump queria emitir uma declaração chamando os juízes de fantoches de Obama e sugerindo que eles deveriam ser impeached. Seus advogados disseram que isso seria intimidação de testemunhas. Trump perguntou se ele poderia se perdoar se ganhar em 2024. Seus advogados disseram que isso não ajudaria com acusações estaduais. Trump, então, supostamente disse, e estou citando minha fonte aqui, então, para que diabos estou pagando vocês? 3 pessoas desligaram, simplesmente se desconectaram da chamada no meio da reunião. Agora, esta próxima parte é crucial. Então, fique comigo. Começando por volta das 10h40 desta manhã, algo incomum começou a acontecer. Funcionários de campanha, nível júnior, não os grandes nomes, começaram a atualizar seus perfis do LinkedIn. Agora, isso pode não parecer muito, mas em campanhas políticas, isso é um sinal. Significa que estou procurando uma saída. Uma fonte me disse que ao meio-dia, pelo menos 7 funcionários tinham atualizado o LinkedIn ou entraram em contato com recrutadores. Essas não são pessoas no topo, são as pessoas que reservam viagens, gerenciam operações de campo, coordenam eventos, a máquina e estão começando a abandonar o barco. Por quê? Porque eles sabem ler um calendário. Eles entendem que se seu candidato for condenado antes da eleição, seus currículos ficam permanentemente associados a um criminoso condenado. Isso não é uma teoria da conspiração. Isso é matemática de carreira. E os inteligentes estão fazendo essa matemática agora. Mas funcionários saindo,
Isso é apenas ruído. O que aconteceu com os advogados? Isso é o sinal. Estou prestes a te contar algo que ainda não foi amplamente relatado. Dois dos advogados de Trump, não vou nomeá-los porque isso não foi confirmado publicamente, começaram discretamente a entrar em contato com seguradoras de imperícia. Por que eles fariam isso? Porque se continuarem representando um cliente que está prestes a ser condenado, e se essa condenação acontecer porque o cliente ignorou os seus conselhos jurídicos e continuou postando nas redes sociais, eles poderiam ser pessoalmente responsabilizados. Reclamações de imperícia, queixas da ordem dos advogados, tudo isso. Um analista jurídico com quem falei colocou desta forma: esses advogados estão começando a perceber que podem estar no Titanic e estão procurando botes salva-vidas. Agora, quero mostrar algo que confirma esse padrão, porque não é apenas a equipe jurídica. O dinheiro está se movendo também. E quando o dinheiro se move, é quando você sabe que é real. Deixa-me mostrar o que os arquivos da FEC revelam. No último trimestre, o PAC de Trump gastou $USD 3,7. Agora, esta próxima parte é crucial, então fique comigo. Começando por volta das 10h40 desta manhã, algo incomum começou a acontecer. Funcionários de campanha, nível júnior, não os grandes nomes, começaram a atualizar seus perfis do LinkedIn. Agora, isso pode não parecer muito, mas em campanhas políticas, isso é um sinal. Significa que estou procurando uma saída. Uma fonte me disse que, ao meio-dia, pelo menos 7 funcionários tinham atualizado o LinkedIn ou entraram em contato com recrutadores. Essas não são pessoas no topo, são as pessoas que reservam viagens, gerenciam operações de campo, coordenam eventos, a máquina e estão começando a abandonar o barco. Por quê? Porque eles sabem ler um calendário. Eles entendem que, se seu candidato for condenado antes da eleição, seus currículos ficam permanentemente associados a um criminoso condenado. Isso não é uma teoria da conspiração. Isso é matemática de carreira. E os inteligentes estão fazendo essa matemática agora. Mas funcionários saindo, isso é apenas ruído. O que aconteceu com os advogados? Isso é o sinal. Estou prestes a te contar algo que ainda não foi amplamente relatado. 2 dos advogados de Trump, não vou nomeá-los porque isso não foi confirmado publicamente, começaram discretamente a entrar em contato com seguradoras de imperícia. Por que eles fariam isso? Porque, se continuarem representando um cliente que está prestes a ser condenado, e se essa condenação acontecer porque o cliente ignorou seus conselhos jurídicos e continuou postando nas redes sociais, eles poderiam ser pessoalmente responsabilizados. Reclamações de imperícia, queixas da ordem dos advogados, tudo isso. Um analista jurídico com quem falei colocou desta forma: esses advogados estão começando a perceber que podem estar no Titanic e estão procurando botes salva-vidas. Agora, quero mostrar algo que confirma esse padrão, porque não é apenas a equipe jurídica. O dinheiro está se movendo também. E quando o dinheiro se move, é quando você sabe que é real. Deixa-me mostrar o que os arquivos da FEC revelam. No último trimestre, o PAC de Trump gastou $USD R3 terra, 7 milhões em taxas jurídicas. Isso é normal para alguém enfrentando várias acusações, mas aqui está o que não é normal. Nas 48 horas após esta decisão, 2 grandes doadores, não posso nomeá-los, mas combinados eles deram mais de 15 milhões
para PACs alinhados a Trump. Ambos ligaram para seus advogados perguntando sobre provisões de recuperação. Provisões de recuperação. Essa é a linguagem jurídica para posso ter meu dinheiro de volta. Esses não são pequenos doadores. São as pessoas que financiam toda a operação e estão perguntando se podem sair. Isso não é um voto de confiança. Isso é o exato oposto. Mas a verdadeira crise financeira está acontecendo no RNC. O Comitê Nacional Republicano tem coberto algumas das contas jurídicas de Trump. Não todas, mas algumas. E, de acordo com fontes, houve uma chamada de conferência ontem entre a liderança do RNC e os principais megadoadores republicanos. A pergunta naquela chamada, se Trump for condenado antes da convenção, ainda podemos nomeá-lo? A resposta legalmente é sim, mas praticamente aqui está o que um mega doador supostamente disse naquela chamada. Não estou escrevendo outro cheque para defender um criminoso condenado. Não me importa se ele é o candidato ou não. Agora, o RNC não pode se distanciar publicamente de Trump. Ainda não. A base se revoltaria, mas privadamente estão fazendo as contas e essa matemática diz que se a condenação acontecer antes de novembro, os republicanos em toda a cédula são massacrados. Candidatos à Câmara, candidatos ao Senado, corridas estaduais, todos se afogam. Então eles estão quietamente, cuidadosamente começando a construir opções alternativas, o que nos leva ao elefante na sala, o próprio Partido Republicano, porque o que está acontecendo dentro do golpe agora não é apenas desacordo. É uma revolta organizada e deliberada. E começou semanas antes desta decisão. Deixa-me mostrar. Vamos falar sobre quem está realmente quebrando fileiras, não os suspeitos usuais, não a multidão do Projeto Lincoln. Estou falando sobre republicanos que defenderam Trump através de 2 impeachments. Mike Lawler, Nova York, defendeu Trump, agora Cole a patrocinando artigos de impeachment. Don Bacon, Nebraska, votou contra impeachment 2 vezes, agora chamando a decisão de hoje de legalmente sólida. Esses não são liberais. Esses são republicanos de distritos indecisos e estão lendo as mesmas pesquisas que você pode ler. 32% dos republicanos dizem que não apoiarão Trump se ele for condenado. Esse número o torna inelegível em uma eleição geral. E esses republicanos não são estúpidos. Eles entendem que se Trump está no topo da chapa como um criminoso condenado, eles perdem seus assentos. Então, estão pulando. E cada vez que um pula, torna o próximo pulo mais fácil. Mas essa é a Câmara. Vamos falar sobre o Senado, porque é aí que fica realmente interessante. Há 23 governadores republicanos concorrendo à reeleição em 2024 e 2026. 7 deles estão em estados que Biden venceu ou chegou. Há 3 pontos. Esses 7 senadores estão fazendo matemática de sobrevivência política agora. E aqui está como essa matemática se parece. Se Trump for condenado em março, o julgamento está em todas as telas da América. Mike Pence testemunha contra ele. Mark Meadows testemunha contra ele. Seu próprio conselho da Casa Branca testemunha contra ele. As filmagens de 6 de janeiro tocam em loop. Quando chega novembro, Trump é tóxico. E qualquer um que o defendeu compartilha essa toxicidade. Então, o que esses senadores estão fazendo? Estão criando distância quietamente, cuidadosamente, não estão atacando Trump diretamente. Isso ainda é politicamente perigoso, mas também não estão defendendo a O. Observe a linguagem. Não tem acompanhado o caso de perto.
Vou deixar os tribunais decidirem. Estou focado no meu estado, não na política nacional. Isso é código. São senadores republicanos dizendo: não vou afundar com este navio. Uma fonte me disse, e não posso verificar isso independentemente, que há um grupo privado de WhatsApp de senadores republicanos moderados e estão discutindo o que acontece se Trump for condenado antes da convenção. Podem bloquear sua nomeação, podem forçá-la a se retirar, podem concorrer com outra pessoa. Essas conversas estão acontecendo agora a portas fechadas. Agora, tudo isso é política. Mas deixa-me trazer isso de volta à lei, porque enquanto os republicanos estão calculando, os promotores estão se movendo, e a linha do tempo em que estão operando é mais rápida do que qualquer um esperava. Deixa-me guiá-lo através do que acontece a seguir. Datas exatas, linha do tempo exata. A lei de julgamento rápido requer que um julgamento comece dentro de 70 dias, uma vez que a questão de imunidade seja resolvida. A decisão de hoje essencialmente resolveu isso, o que significa que o relógio começa agora. Aqui está como isso se parece. Dia 1, hoje decisão emitida. Dia 14, 12 de fevereiro, Circuito DDC emite opinião escrita completa. Dia 28, 26 de fevereiro, prazo para suspensão emergencial da Suprema Corte. Dia 45, 14 de março, moções pré-julgamento finalizadas. Dia 70, 17 de abril, julgamento deve começar. A menos que a Suprema Corte intervenha, o que mostraram zero interesse em fazer, essa linha do tempo está travada, imóvel, e abril é antes da Convenção Nacional Republicana. Agora, preciso que você entenda o que essa linha do tempo significa, praticamente. Se o julgamento começar em abril, vai até maio, possivelmente até junho. Isso é bem no meio da temporada de primárias. Trump estará sentado em um tribunal de DC enquanto seus oponentes estão fazendo campanha. Ele não pode comparecer a comícios. Ele não pode fazer arrecadações de fundos. Ele não pode fazer anúncios de ataque da mesa do réu. E aqui está o ponto crucial. Se a condenação acontecer em maio ou junho, a sentença normalmente segue dentro de 60 a 90 dias. Isso coloca a sentença em julho ou agosto, bem antes da convenção. O Partido Republicano estaria nomeando alguém que foi condenado e está aguardando sentença. Deixe isso afundar. Agora, a equipe de Trump entende tudo isso, e é por isso que sua estratégia mudou. Não estão tentando vencer no tribunal mais. Estão tentando atrasar até depois da eleição e estão dispostos a fazer qualquer coisa para que isso aconteça, o que me leva à parte mais perigosa de tudo isso, porque Trump não está apenas lutando no tribunal, ele está sinalizando para seus apoiadores, e esses sinais estão sendo levados a sério por pessoas que têm capacidade para a violência. É aqui que fica genuinamente perigoso. Deixa-me ler algo que Trump postou esta manhã. Se essas caças às bruxas não pararem, nosso país enfrentará problemas como nunca vimos. Agora, seus defensores dirão que isso é apenas retórica, apenas discurso político. Mas deixa-me dizer o que a aplicação da lei está dizendo. Isso é uma ameaça. O FBI elevou as avaliações de ameaça em torno do Tribunal de DC. Os marshals do ZUA aumentaram a segurança para promotores, testemunhas e a própria juíza Kutkin. A polícia do Capitólio está em alerta máximo. Essas agências não fazem isso por causa de retórica. Fazem isso porque têm inteligência sugerindo que a ameaça é real. Já vimos esse padrão antes. Por semanas antes de 6 de janeiro,
Trump postou sobre lutar com tudo, sobre recuperar nosso país, sobre a eleição ser roubada. E sabemos o que aconteceu. Assistimos policiais sendo espancados com mastros de bandeira. Assistimos janelas sendo quebradas e câmaras sendo invadidas. Assistimos a democracia americana chegar a minutos de um colapso completo. Isso foi por uma eleição que ele perdeu. Isso é sobre ele potencialmente ir para a prisão. Pense em quanto mais desesperado isso torna. Pense em quanto mais perigoso isso torna este momento. A aplicação da lei está pensando nisso. Estão se preparando para a possibilidade de que, se a condenação acontecer, Trump convoque manifestações em massa em DC. E se essas manifestações se tornarem violentas, se apoiadores armados decidirem protegê-lo, não estamos falando sobre drama de notícias a cabo mais. Estamos falando sobre o potencial de americanos matando americanos por uma condenação disputada. Isso não é hipérbole. Esses são os briefings de segurança acontecendo agora em Washington. Agora eu dei a você o quadro doméstico, mas há mais uma camada que você precisa entender, porque os adversários da América estão assistindo tudo isso e estão fazendo cálculos próprios. Quero ler algo que apareceu no Economist ontem. Um ex-presidente americano enfrentando processo criminal por tentar reverter uma eleição é sem precedentes em qualquer democracia estável. Essa não é uma publicação americana. Isso é Londres. Deixa-me dizer o que estou ouvindo de fontes em círculos diplomáticos europeus. Os aliados estão genuinamente alarmados, não porque se importam com a política partidária americana, mas porque o espetáculo de um ex-presidente convocando resistência armada enquanto enfrenta acusações criminais mina a fé nas instituições americanas. Se a América não pode responsabilizar seus próprios líderes sem ameaçar agitação civil, se a democracia americana é tão frágil, então quão confiável é a liderança americana no palco global? Essa é a pergunta sendo feita em Berlim, Paris, Londres, Tóquio. E é uma pergunta justa, mas nossos adversários estão fazendo perguntas diferentes. A China está assistindo isso e vendo oportunidade. Se a América está consumida por caos político interno, agora é a hora de pressionar Taiwan. A Rússia está assistindo e calculando se a unidade da OTAN se manterá se a América estiver distraída. O Irã está assistindo e acelerando seu programa nuclear. Essas não são teorias da conspiração. Esta é a estratégia geopolítica básica. Adversários sondam quando veem fraqueza. E agora a América parece fraca. Não militarmente, não economicamente, institucionalmente, nossa democracia parece vulnerável, e vulnerabilidade convida à agressão. Um alto funcionário do Departamento de Estado me disse extraoficialmente: estamos recebendo ligações de embaixadores aliados perguntando se a América é estável. Essa não é uma pergunta que deveríamos estar tendo que responder, mas estamos respondendo porque a pergunta é legítima. Ok, eu apresentei o colapso legal, a fratura política, a ameaça de segurança, as consequências internacionais. Mas há mais uma coisa. A coisa que as notícias a cabo não vão te contar. A coisa que une tudo isso. E é a parte mais importante. Aqui está sobre o que tudo isso realmente é. Não Trump, não um caso judicial, não uma eleição. É sobre se as regras que governam o poder são mais fortes do que os indivíduos que temporariamente o detêm. Toda democracia enfrenta essa pergunta. Eventualmente, um líder aparece que acredita que as regras não se aplicam a eles.
que trata cada limite como um obstáculo, que vê a Constituição como uma sugestão em vez de uma restrição. Quando isso acontece, o sistema enfrenta uma escolha. Pode dobrar, pode quebrar ou pode aguentar. Agora estamos assistindo o sistema da América sendo testado em tempo real. E aqui está o que você não ouvirá nas notícias a cabo. O sistema está aguentando, não perfeitamente, não rapidamente, não tão firmemente quanto gostaríamos, mas está aguentando. 3 juízes emitiram uma decisão unânime. A Suprema Corte está ficando fora disso. Senadores republicanos estão se distanciando discretamente. Funcionários de campanha estão atualizando o LinkedIn. Doadores estão perguntando sobre recuperações. Esses são todos pequenos sinais, rachaduras individuais, mas juntos formam um padrão. A fortaleza está desabando, não por causa de alguma grande conspiração, não por causa do Estado profundo, mas porque instituições imperfeitas, lentas, frustrantes instituições estão fazendo o que foram projetadas para fazer, estão restringindo o poder. E a pessoa que tem testado essas restrições por anos está finalmente atingindo os limites. Agora, deixa-me dizer a parte que está sendo ativamente suprimida. Falei com 3 fontes diferentes. 2 dentro de operações políticas republicanas, uma dentro da equipe jurídica, e todas as 3 confirmam a mesma coisa. Há um esforço coordenado para se preparar para a condenação de Trump, não para prevenir ela, para se preparar para ela. Estão simulando cenários. Ele desiste. O RNC força uma convenção contestada. Eles o candidatam de qualquer maneira e esperam votos de simpatia. E essas conversas estão acontecendo agora entre pessoas nos mais altos níveis da política republicana. E não estão compartilhando isso publicamente porque enfureceria a base, mas privadamente estão tratando a condenação como inevitável. Não estão perguntando se mais, estão perguntando quando e o que acontece depois. Isso deve dizer tudo o que você precisa saber sobre para onde isso está indo. Tudo bem, deixa-me trazer isso para casa porque preciso que você entenda o que os próximos 70 dias significam. Não apenas para Trump, para todos nós. Aqui está onde estamos. Um painel unânime de 3 juízes rejeitou as reivindicações de imunidade de Trump. A Suprema Corte está ficando em silêncio. Uma contagem regressiva de 70 dias para o julgamento começou. Dentro da operação de Trump, as pessoas estão abandonando o barco. Doadores estão recuando. Senadores republicanos estão se distanciando. A aplicação da lei está se preparando para potencial violência. Nossos aliados estão questionando a estabilidade americana. Nossos adversários estão sondando fraqueza. E a portas fechadas, até a própria equipe de Trump está se preparando para a condenação. Esta não é apenas uma história jurídica, não é apenas uma história política. Este é um teste de se a democracia americana pode responsabilizar uma pessoa poderosa sem se despedaçar. E ao longo dos próximos 70 dias, vamos descobrir a resposta. As instituições vão aguentar, a violência vai se materializar, os republicanos vão quebrar completamente. Trump será condenado antes da eleição? Ainda não sabemos, mas estamos prestes a descobrir. Vou estar rastreando cada desenvolvimento conforme acontece, cada arquivo judicial, cada deserção, cada ameaça, cada pesquisa. E preciso que você esteja aqui para isso. Inscreva-se neste canal agora.
Aperte o sino de notificações, porque quando algo acontecer, e algo vai acontecer, terei a análise aqui antes que as notícias acabem, sequer entendam o que aconteceu. Compartilhe este vídeo com qualquer um que precisa entender o que está realmente acontecendo. Deixe um comentário. Você acha que Trump será condenado antes da eleição ou ele encontra uma maneira de atrasar depois de novembro? Realmente quero saber o que você está pensando e vejo você no próximo resumo, porque esta história está apenas começando. A fortaleza está desabando e estamos assistindo isso acontecer em tempo real.